Bem, pessoal, meu nome é Virgínio Cândido de Souza. Vamos fazer nossa pequena participação aqui no nosso seminário interdisciplinar de Educação Física pelo curso de Educação Física da Uninta, Polo EAD na cidade de Várzea Alegre. Eu vou fazer aqui algumas leituras e comentar sobre elas. O nosso tema é Linguagem de Cordel. Esse é o nosso seminário 2, ok? Então vamos lá. Literatura de cordel é uma manifestação literária do interior do Nordeste brasileiro. É um gênero literário feito em versos com métricas e rimas e caracterizado pela oralidade e por uma linguagem informal. Quer dizer, os cordéis eles eram feitos só por oralidade, não eram escritos, né? Eles eram só falados, como diz aqui. E era uma linguagem informal. Ok? Próximo tópico. O nome cordel faz referência às cordas, onde os folhetos ficavam expostos. Eles medem 12 centímetros por 16 centímetros. E como são folhas dobradas, tem números de páginas sempre múltiplos de 4. Quer dizer, os cordéis, eles eram 12 por 16, o tamanhozinho da folha, 12 centímetros por 16. E eles eram sempre dobrados. Eles eram expostos em cordas, né, com um prendedorzinho. Então, por isso o nome cordel. Vem das cordas onde eles eram pendurados, ok? As poesias de cordel retratavam a realidade do sertão nordestino e contavam histórias sobre os costumes locais, com forte utilização de humor e ironia. Além disso, servia como fonte de informação para os moradores da região. Quer dizer, as poesias eram em forma de humor e, ao mesmo tempo, passavam informações sobre a região local. O formato dos folhetos tem origem dos cordéis portugueses, trazidos para o Brasil durante a colonização. Esses folhetos retratavam histórias de reis e rainhas. Quer dizer, a ideia do cordel no Brasil já veio dos portugueses. E lá eles faziam os cordéis falando sempre dos reis e das rainhas. Eram publicações adaptadas de livros eruditos. Quer dizer, existia um livro grande, né? E desse livro é tirado partes para formar o cordel. Livros eruditos. O que quer dizer isso? Relacionado à música, à leitura ou à cultura em geral. Escritos para a elite e destinado ao povo. Impressos em folhas simples e em grande quantidade. Eram vendidos a preços acessíveis. Quer dizer, eles tiravam só algumas partezinhas interessantes do livro e colocavam em pequenas folhinhas e um preço que dava para toda a população comprar. Vamos para mais um tópico. Inicialmente a poesia cordelista era marcada exclusivamente pela oralidade. O que é isso? Não era escrito impresso, entendeu? Era só em versos, igual eu estou falando aqui agora com vocês. Eram rimas faladas e cantadas, pelo fato do grande analfabetismo na região. A maioria das pessoas que faziam cordéis eram pessoas analfabetas. Tinha o dom da fala, da rima e da poesia, mas não sabia escrever. Eram analfabetos, a maioria. Então, por isso, era só na oralidade, ok? Com o surgimento da imprensa, né? Surgiu a imprensa e também com o crescimento da alfabetização, os folhetos passaram a ser impressos em papel. Mas a tradição da oralidade é característica essencial do cordel até hoje. Quer dizer, com o surgimento da imprensa, os cordéis que eram só falados, não eram registrados em folhas, passou a ser publicado por causa da imprensa. E aí, com isso, o pessoal também começou a se alfabetizar para ter o gosto de escrever o seu próprio cordel, ok? Mais um tópico. O primeiro cordelista a imprimir seus versos, uma curiosidade, né? Foi Leandro Gomes de Barros. Qual foi o ano? Em 1907. Foi o primeiro cordelista a imprimir seus versos. Leandro Gomes de Barros. Outra curiosidade.
O cordelista, em geral, eram homens com pouca escolaridade, que foi o que a gente acabou de falar. E instrução. Muitos não chegavam nem a frequentar a escola, nem a escola eles iam, né? E aprenderam a ler e escrever de maneira informal, sem ser na escola com seus professores, né? Conseguiram ler e escrever. Os folhetos de cordel são hoje uma rica fonte de informações sobre a história do povo nordestino e brasileiro, né? É uma fonte rica de informações sobre o Nordeste brasileiro. Mais uma curiosidadezinha aqui para fechar minha participação sobre o cordel. No acervo da Academia Brasileira de Literatura, vocês têm uma ideia de quantos cordéis existem? Vamos lá. Existem cerca de 7.000 cordéis. 7.000 cordéis. Livros e materiais de pesquisa sobre o cordel. Não é interessante o cordel? Aqui em Vaze Alegre tem pessoas que fizeram cordéis, né? Tem o nosso amigo Israel Batista, que não mora mais na nossa cidade. Tem também a nossa querida amiga Liduína, que inclusive está escrevendo um cordel. Ele ainda não foi publicado, mas brevemente será. Então aqui a participação do colega Virgínio Cândido no Seminário 2 da Educação Física, turma A. Valeu!